Olá, nono ano, bom dia. A nossa aula de hoje será sobre a vinda dos imigrantes para o Brasil e o movimento operário. A aula anterior foi sobre revolta da vacina e a aula anterior foi a nossa primeira aula após o simulado. Então eu peço que vocês, quem ainda não viu, vá lá, assista o vídeo e depois venha assistir essa aula, ok? Então vamos à aula de hoje. Como eu já falei, o tema de hoje será vinda dos imigrantes e movimento operário, tá? O que um assunto tem a ver com o outro. Primeiro vamos entender como foi que esses imigrantes chegaram no Brasil. Bom, eles vieram no século XIX, quando começou a se falar no Brasil, quando já estava se falando no Brasil sobre o fim da escravidão. Então eles começaram a pensar, poxa, se a escravidão vai acabar, nós vamos ficar sem mão de obra, porque é claro que eles não pensaram em empregar aqueles escravizados que iam deixar de ser escravos, tá? Então eles pensaram assim, poxa, a gente vai precisar de mão de obra. E aí a solução deles foi chamar imigrantes europeus para vir para o Brasil. Então, olha a ideia. Ao longo do século XIX, eles perceberam que iam ficar sem os escravos, portanto, sem mão de obra. Então, com isso, a solução deles foi chamar imigrantes para o Brasil. Imigrantes vindos da Europa. Esses imigrantes, eles queriam vir para o Brasil também, principalmente por conta das propagandas que se faziam na época. Na época eles falavam que no Brasil eles iam ter terras para plantar, para produzir, fizeram maior propaganda na Europa e chegava-se aqui não era nada disso. E também o governo brasileiro e os fazendeiros incentivaram essa vinda desses imigrantes. Muitos desses imigrantes vinham com a passagem paga, com tudo certinho para chegar aqui no Brasil e trabalhar. Só que a gente vai ver como que era a vida deles quando eles chegavam aqui, tá? Uma outra ideia do governo brasileiro nesta época foi, além de trazer os imigrantes para trabalhar, também trazê-los para branquear a população. O governo brasileiro juntou o útil ao agradável, ou seja, trazer imigrantes para trabalhar, para suprir essa mão de obra que faltava e trazê-los para melhorar a população brasileira. Como assim? A população brasileira, ela é muito misturada até hoje, e naquela época já era também, por conta dos escravos, por conta dos indígenas. E a ideia do governo brasileiro foi trazer esses imigrantes para tornar a população brasileira melhor, mais branca, mais civilizada, tá? Uma ideia horrível, mas foi o pensamento deles na época. O século XIX ainda era um século extremamente racista, então as pessoas ainda tinham a ideia de que a cor da pele dizia alguma coisa sobre a gente, tá? Que a gente sabe que não é assim. O que o governo brasileiro não contava é que esses imigrantes, eles vinham para o Brasil com algumas ideias. Principalmente os imigrantes foram trabalhar nas cidades. Alguns imigrantes foram trabalhar no campo, como a gente vai ver, e outros foram trabalhar nas cidades. Os que trabalhavam no campo, trabalhavam no sistema de colonato. Como é o sistema de colonato? Você é quase que um escravo, quase que um servo daquele fazendeiro. Primeiro que você já chega devendo por conta da viagem, a sua viagem que foi paga pelo fazendeiro ou pelo governo, então você já chega devendo esse valor. E outra, você só pode sair da fazenda quando você pagar as suas dívidas. Que dívidas são essas? As dívidas da viagem e também as dívidas que você fazia na própria fazenda. Comida, ferramentas, roupa, tudo que você precisasse você comprava na fazenda, portanto ficava devendo o fazendeiro, tá? Então esse sistema, que também existiu aqui na Amazônia com o nome de sistema de aviamento, que era muito utilizado com os trabalhadores que tiravam o látex da seringueira, foi dessa forma. Era um sistema muito ruim, que prejudicava bastante o trabalhador, que praticamente prendia ele dentro da fazenda, já que ele só poderia sair quando pagasse suas dívidas, e essas dívidas nunca acabavam. Nas cidades, alguns imigrantes foram para as cidades e lá eles trabalhavam nas fábricas que estavam surgindo nessa época, tá? Lembrem-se que o dinheiro do café proporcionou que alguns fazendeiros investissem em fábricas. Então, lá pelo início do século XX, final do XIX, começaram a surgir as primeiras fábricas no Brasil. E muitos desses imigrantes que vieram da Europa foram trabalhar nessas fábricas, tá? E aí eu entro para cá, para a questão das ideias. O que o governo brasileiro não contava é que esses imigrantes vieram com ideias da Europa, tá? Ideias que eram ideias revolucionárias e que prometiam melhoras para os trabalhadores.
principalmente duas ideias: o socialismo e o anarquismo. O que era o socialismo? O que ele propunha? O socialismo é uma teoria que diz que os trabalhadores eles são muito explorados pelos burgueses. Então, o socialismo traz a ideia de que os trabalhadores tomem o poder, tomem as fábricas, tomem o governo e façam o Estado dos trabalhadores, um Estado socialista, tá? É parecido com o anarquismo, tá? Só que no anarquismo os trabalhadores vão tomar o poder e não vai existir Estado, tá? Em ambas as ideias, os trabalhadores se revoltam contra os burgueses, contra o governo, tomam o poder, só que no caso do socialismo eles fazem o Estado dos trabalhadores, um governo dos trabalhadores, e no caso do anarquismo eles não fazem governo, tá? Essa é a diferença básica. O que eu quero que vocês entendam dessas duas teorias é principalmente o socialismo, porque o socialismo nós vamos usar depois em outras matérias. Coloquei aqui embaixo algumas observações, ó, que no socialismo a gente tem sempre a disputa entre a burguesia e os operários. Por quê? Porque, segundo o criador dessa teoria, a burguesia está sempre explorando os operários. Ela nunca paga aquilo que os operários merecem receber pelo trabalho que estão fazendo. E isso se chama mais-valia. A mais-valia é o valor que o burguês embolsa, que ele não paga ao operário mesmo devendo pagar, tá? E aí essas ideias, elas vão incentivar, vão fazer com que surja lá nas capitais brasileiras, principalmente São Paulo, o movimento operário, tá? Então, o que esses imigrantes têm a ver com o movimento operário? Foram eles que trouxeram as ideias, socialismo e o anarquismo, para o Brasil. E foram essas ideias que fizeram com que o movimento operário, ou seja, as greves, a luta dos trabalhadores começasse. Coloquei aqui para vocês 1917. Por quê? Porque este foi o ano de uma das principais greves do Brasil, que reuniu vários trabalhadores nas ruas, tá? Que ficou muito famosa na história. O que eles queriam com essas greves? Principalmente o fim do trabalho infantil, porque sim, nas primeiras fábricas o trabalho infantil existia. Queriam também um salário melhor, porque o salário era pouquíssimo. Queriam menos horas de trabalho, porque eles chegavam a trabalhar bastante, 12 horas, 14 horas nas fábricas. E queriam melhores condições de trabalho. Por quê? Porque o trabalho nas fábricas era muito insalubre. Não tinha luz direito nas fábricas, não tinha higiene, não tinha alimentação correta, não tinha água, não tinha nada que fosse adequado para boas condições de trabalho, tá? A vida dos trabalhadores no início das fábricas, tanto lá na Inglaterra, na Revolução Industrial, quanto aqui no Brasil, quando surgiram as primeiras fábricas, foi muito difícil. Por quê? Até as casas que eles moravam eram casas bem assim, difíceis de se viver. Eles moravam nos chamados cortiços, né, que era a única coisa que eles poderiam pagar. E esses cortiços eram em regiões que eram esquecidas pelo governo, tá? O governo não dava atenção à população mais pobre. Foi só a partir de muita luta, muita greve, muita organização dos trabalhadores que essas coisas começaram a mudar, tá? Aqui nós estamos falando de 1917, tá? Os trabalhadores eles só vão ter leis favoráveis para eles mesmos lá no governo de Getúlio Vargas, lá nos anos 30. Então vai ser um processo bastante longo de luta até eles conseguirem melhorias. E até hoje, tá? Existe luta dos trabalhadores para conseguir essas melhorias. Certo, meus amores? Então a aula de hoje foi sobre isso. As próximas aulas serão sobre alguns movimentos rurais, algumas revoltas que aconteceram no campo, tá? No interior do Brasil, beleza? Beijos e até a próxima aula.